Bom dia, nono. Vamos lá, correção das páginas 144 e 145. Tá? Eu não lembro se eu passei os outros exercícios. Não lembro se eu já corrigi, acho que eu já corrigi. Mas vamos lá, tá? Esses aqui a gente vai pegar e depois eu vou passar a matéria do teste, tá? Vai ter mais perguntas, a gente vai ler, fazer um resumo aí da matéria. Vai ter muita perguntinha, então, corrigindo. Observe o preço que Marcos pagou pelo litro de etanol, em um posto durante alguns meses. Agosto, setembro e outubro, 2,82, 2,88, 2,85. Qual foi o preço médio do litro do etanol nesses meses? Então ele quer saber a média. Como é que se faz a média? Você soma, tá? E divide pela quantidade de observação. Então ele somou 82, 2,82, 2,88, 2,85, deu 8,55. Dividido por 3, 2,85. Tá? Então 2,85 foi o preço médio que o Marcos pagou. Sabendo que Marcos usou 120 litros de etanol por mês, responda em seu caderno quanto ele pagou em cada um desses meses. Então, ele usou 120 litros em cada mês. Então, aqui, ó, no mês de agosto, 120 vezes 2,85. No mês de setembro, 120 vezes 2,88. No mês de outubro, 120 vezes 2,85. Então, Marcos pagou em agosto 338,40, em setembro 345,60 e em outubro ele pagou R$342. Tá? Em média, quantos reais ele pagou por mês? Tá? Então, a média, tá? Por mês, você vai somar e dividir por 3. Tá? Então, aí a gente tira a média. Então, somando e dividindo por 3, deu 342, tá? Por mês. Depois, Bruno trabalha com a venda de mudas de árvores frutíferas. Observe o gráfico e observe no gráfico a quantidade de mudas que ele vendeu em alguns dias. Tá? Então, vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? São os dias, aqui embaixo. E aqui as quantidades, tá? Nos gráficos. Um gráfico de barra, tá? Aqui é o gráfico de barra. Então, nós temos que na segunda, 18, na terça, 26, depois 21, 18 e 15. Tá? Em que dia da semana Bruno vendeu mais mudas? Então, o dia que ele vendeu mais, tá aqui, ó, 26. Tá, que foi na terça-feira. E menos mudas. Então, no dia que ele vendeu menos foi aqui, ó, no 15. Tá? Que foi na sexta-feira. Então, ele vendeu mais na terça e vendeu menos na sexta. Agora, ele quer que determine a média. O que é a média? É o somatório de tudo dividido pela quantidade. Então, eu vou somar 18, 26, 21, 18 e 15 e vou dividir por 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, somando e dividindo por 5, nós temos 19,6. Tá? Então, a média, 19,6 mudas vendidas. E depois ele quer a moda. O que é a moda? É o que se repete. É aquela observação que mais se repete. Então, a gente vai olhar aqui, ó, 26 não é, 21 não é, 15 não é, 18. Então, 18, ele tem duas observações. Então, na segunda e na quinta, 18. Então, a nossa moda são 18, tá? São 18 mudas que ele fez. E ele quer a mediana. O que vem a ser a mediana? Para a gente saber a mediana, você coloca em ordem, tá? Crescente ou decrescente,
e ver. Como nós temos 5 observações, tá? Temos aqui, ó, 5. O que tiver no meio, tá? Aqui, ó, 2 para um lado, 2 para o outro, tá? O que tiver aqui no meio, a gente vai ser a nossa moda, a nossa mediana, tá? Então, colocando em ordem, vai ficar 15, 18, depois 18, 21 e 26. Então, 15, 18, aí o outro 18 aqui, ó. Tá? Aqui, ó, 15, 18, 18, 21 e 26. Portanto, a mediana é o termo do centro, tá? 18. Então, nós temos como resposta média 19,6, moda 18 e mediana 18. Depois, na 145, o Museu de Arte de São Paulo, localizado na cidade de São Paulo, recebeu 454.031 visitantes em 2017. Em média, quantos visitantes foram recebidos por mês? Tá? Então aqui a gente tem o total. Tá? Eu já somei todos os meses, deu isso aqui. Eu divido por 12, tá? Porque quer saber no ano. Tá? Então dividindo por 12, deu 37.835,916, tá? Então, arredondando isso aqui, tá? Então, como a gente não vai dividir aqui as pessoas, temos que arredondar isso aqui. Então, aqui, ó, 9 é maior que 5, soma 1 do outro lado. Então, nós temos, em média, tá? 37,836 visitantes. Qual museu você já visitou ou gostaria de visitar? Converse com seus colegas sobre a importância dos museus. Isso aqui é uma resposta pessoal, tá, de vocês. Então não vem ao caso, tá? Aí seria só curiosidade. Número 4. Observe em parte da fatura o consumo mensal de água na residência de Felipe. Então aqui, ó, nós temos aqui 1,18, 2,18, 3,18, tá? Depois 18, 14, 21. Então vamos lá. Saber o que ele quer. Quantos metros cúbicos de água foram consumidos no mês na residência de Felipe no ano de 2018, tá? Então em cima nós temos o ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Durante o ano, no ano de 2018, e aqui o consumo em metros cúbicos, 18 metros cúbicos, 14, 20, 21. Ele quer saber o quê? Ele quer saber quantos metros cúbicos de águas foram consumidos. Então aqui é só somar, para eu saber o total. Então eu tenho 18, foi consumido 228 metros cúbicos, tá? Soma 18 mais 14, ele não quer média, não quer nada, ele quer saber o total. Em que mês houve o menor consumo de água e o maior consumo? Então na letra B, ele quer o menor consumo e o maior consumo. Então vamos lá, menor, por enquanto é o 14, deixa eu ver se tem outro, não. Então aqui, ó, mês de fevereiro, consumiu 14 metros cúbicos. E o maior? O maior nós temos 21, 23. Então aqui, ó, 23 foi o maior em outubro, setembro, outubro, tá? Mês 10. Então tá aqui. Então no mês 2, o menor, no mês 10, o maior. Na letra C, em seu caderno, organize um rol ou consumo de água. Um rol, o consumo de água dos meses apresentados e calcule a média, a moda e a mediana. Tá? Então, a gente volta lá na primeira parte da matéria, né? Intervalos de classe. Tá, a gente vai ler isso aí, estou lembrando vocês, isso está na página 135. Para facilitar a análise desses dados,
podemos organizá-los em ordem crescente ou decrescente. Essa organização é nomeada rol, tá? Então, quando ele manda aqui vocês, tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Em seu caderno, organize em um rol. Então, você vai organizar esses valores aqui, ó, 18, 14, 20, está bagunçado. Vocês vão colocar eles em ordem, crescente ou decrescente, tá? E depois a gente vai tirar a média, que vai somar tudo, que a gente já somou, que deu 228, e vai dividir por 12, tá? Então, 228 dividido por 12, deu 19. A moda é o que mais se repete. Então, nesses aqui, o que que se repete? Vamos lá, 20, tá repetindo aqui 2 vezes, 3 vezes. Então, por enquanto é o 20. 18, tem 1, 2, 3 também. Então, ó, 20 e 18, eles se repetem. 14 não, 21 também não, 21 tem 2. Mas é o que mais se repete, então 23 só tem 1, 19 também não, 16 também não. Então a nossa moda, 18 e 20, tá? Então essa observação aqui, esse exemplo aqui, ele é um bimodal. Por que um bimodal? Porque tem duas modas, tá? Então é um bimodal aqui. E qual é a mediana? Tá? Então aqui, ó, a gente vai ver aqui quantas observações nós temos. Tá? 12. Então é número par. Quando nós temos uma observação par, nós pegamos os dois termos centrais. Quais são os dois termos centrais? Vamos lá, deixa eu ver se eu descubro aqui. 14, 16, 18. São os menores, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20. Então, 19 e 20, tá? São os meus termos centrais. Então, eu vou somar 19 mais 20 e dividir por 2, tá? Que deu 19,5. Tá ok? Então, aí a correção dos nossos exercícios, tá? Continuando, agora a revisão da nossa prova. O que vai cair no nosso teste, aliás? Tá? O nosso teste, fiquem tontos não. Estou chegando na página 132. É onde começa a matéria. 136. 133, 132. Aqui é onde tudo começa. Tabela de frequência. Tá? Então, vamos ler. Isso aqui. Aí nós temos... Aqui tem muita coisa não. Peguei mais das próximas. Aqueles exercícios já foi passado. Aí a gente começa. Intervalo de classe. Tá? Para facilitar a análise desses dados, podemos organizá-los em ordem crescente ou decrescente. Essa organização é nomeada de rol, tá? Que a gente falou lá atrás, no exercício. Então, o que é o rol? Quando ele manda vocês colocarem fazer um rol, é organizar, tá? A tabela. Organizar nossas observações que nós temos. Agora vamos representar esses dados em uma tabela de frequência. Como há valores repetidos, não é conveniente criarmos uma linha para cada nota obtida. Assim, podemos agrupar os dados em intervalos de classe. Então, intervalos de classe, a gente pode organizar para diminuir os espaços, tá? Necessário para organizar os dados da tabela. Então vamos lá. Inicialmente calculamos amplitude total, ou seja, a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto dado. Então, a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados é chamado de amplitude total,
que é a amplitude total? É a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados, tá? Então eu pego aqui no meu conjunto de dados o maior e o menor valor, tá? Não sei qual é aqui, qual é? 40, 46, 45, acho que é esse. Então 100 menos 45, eu tenho a amplitude total do meu intervalo, tá? 45 mesmo. Então, a amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor, tá, do nosso conjunto. Depois, nós vamos passar aqui. Aqui, determinamos a quantidade de intervalos que desejamos e calculamos a amplitude de cada intervalo. Então, eu pego a amplitude total e determino o quê? A quantidade de espaços que eu vou criar. 5, 10, 15, 20, 3, 4, tá? E divido a minha amplitude total por esse valor, por essa quantidade de intervalos, tá? Então, pego a amplitude total, divido pela quantidade de intervalos e vou ter o quê? A amplitude de cada intervalo. Ele vai começar com o valor, que é o menor, 45, nesse caso, tá? E vou somar para a minha amplitude do intervalo. Aí eu vou ter um espaço, né, de observações. Aí, o que nós temos aqui? Qual é a amplitude total de conjunto de dados? Como é que se calcula a amplitude total? Maior e o menor, né? Subtrai o maior do menor. Aqui, ó, a diferença, subtração do maior para o menor. Aí nós temos aqui, né, aquela leiturinha, tá? Então, na parte de tabela de frequência, são essas situações, observações que vocês têm que observar, tá? Amplitude total, amplitude do intervalo, tá? Hall, o que vai ser o Hall? Como é que a gente organiza? Ordem crescente e decrescente, tá? Depois nós temos gráfico. Quais são os tipos de gráfico que nós vimos, tá? Vamos estudar. Gráfico de coluna, tá? Que seria aqui barra vertical, tá? Então, colunas, são colunas em pés aqui. O gráfico de setores, o famoso pizza, tá? Gráfico de setores. E o gráfico de linhas. Então, coluna, setores e linhas. São os três tipos de gráfico que nós vimos aqui. Aí nós temos depois média, moda e mediana. Então, o que vem a ser a média, o que vem a ser a moda, o que vem a ser a mediana. Então aqui nós temos a informação destacada no texto, é uma medida estatística chamada média aritmética, tá? Então, como é que é a média aritmética? Você soma e divide pela quantidade de termos ali, tá? Ou simplesmente média, quem usa geral para resumir. Caracteriza, representam o conjunto de valores. Outras medidas estatísticas também usadas com essas finalidades são moda e mediana, tá? Então, a média é o MA, né? Soma e divide pela quantidade. Tem a média. A moda é o MO, né? O que mais se repete. Então, o que mais se repetiu é a moda. A mediana, coloco em ordem, tá? E pego o que tiver no meio ali, tá? Aqui, ó, uma formulazinha para a gente pegar, descobrir o termo que está lá no meio, tá? Como há a quantidade ímpar de alunos, calculamos a posição do termo central desse conjunto, tá? De dados da seguinte maneira: a quantidade de valores mais 1.
dividido por 2. Tá? Então, se eu tiver 29, somo 1, 30. Dividido por 2, 15. Aquele termo ali não é 15 o número não, tá? É a posição dele. Então, o 15º termo vai ser a nossa mediana quando tivermos, né, a quantidade ímpar. Tá? Então, a mediana é o 15º aqui. Tá? Você divide metade para cada lado, tem 28. 14 para cada lado, o termo central é o 15º termo. Tá? Então, a nossa mediana é MD. Então, aqui, ó, grava isso aqui. Ó. Perguntas. A média aritmética ou simplesmente médica é calculada adicionando os valores e dividindo o resultado pela quantidade de valores adicionados. A moda é o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de valores. Quando o conjunto de valores tem 2 modas, é chamado bimodal. 3 modas, trimodal, 4 modas, quadrimodal e assim por diante. Já quando não há valores que se repetem, dizemos que o conjunto é amodal. Então, nós temos aqui bimodal, trimodal, quadrimodal, tá? E o amodal quando não tem valor. A mediana é o valor central de um conjunto de valores organizados segundo uma ordem, crescente ou decrescente. Quando um conjunto de valores, quando o conjunto tem uma quantidade par de valores, a mediana é dada pela média aritmética dos valores centrais. Então, se a quantidade for par, média aritmética. Se a quantidade for ímpar, tá? Se for 5, tá? Soma 1, 6, dividido por 2, 3. É o que está na terceira posição. 1, 2, 3. Tá? Ou então, metade para um lado, metade para o outro. O que tiver ali no meio vai ser a nossa mediana. Tá? Os exercícios foi passado. Já corrigi aqui. E assim termina a nossa matéria do teste. Até aqui, ó. Então, são essas perguntinhas que vai ser feitas, tá? Mediana, moda, tá? O que é mediana, o que é a moda, quais são os tipos de gráfico que nós temos, tá? Hall, o que vem a ser o Hall, uma organização dos nossos dados, amplitude total, né? Como é que a gente acha a amplitude total? Subtraemos o maior do menor. Intervalos, né? Como é que é? Amplitude de cada intervalo é o resultado de quem? Da divisão da amplitude total pela quantidade, né, de observações que nós vamos fazer, né? Então, de intervalos determinados, né? 5, 10, aí quem vai determinar é o exercício ou a gente mesmo. Eu quero 3 intervalos. Então, como é que eu vou saber a amplitude desses intervalos? Pego a amplitude total e divido pela quantidade de intervalos que nós queremos, tá? Então, dê uma lida aqui também, ó, nessa página aqui no final, que tem, vou falar até onde vocês podem ler, aqui, ó, o que estudei. Então, aqui, tá? Essa primeira parte aqui é sobre a nossa matéria do teste. Tá? Para representar os dados em um Hall, por intervalo de classe, devemos calcular a amplitude total e escolher a quantidade de intervalos. Amplitude total, quantidade de intervalos. Aqui, ó. Amplitude total é obtida, subtraímos o menor valor do conjunto de dados do maior valor desse conjunto. Então, esses detalhezinhos aqui, tá? A fim de leitura, os gráficos. Deixa eu ver aqui se tem aqui, ó. Média, mediana e moda também, pode dar uma lida aqui. Pesquisa amostral não, tá? Isso aqui não. Então, ó, daqui pra cima, tá? Somente isso aqui, tá? Daqui pra cima, média, moda e mediana, estudamos. Então, teste, matéria de teste, tá? Matéria de teste, amplitude de cada intervalo, amplitude total, tá? Dá uma lida, Hall, tirei muitas perguntinhas disso tudo aqui, tá? Então,
vê lá no livro, começa a ler desde o começo da matéria, tudo que tiver texto valendo, porque tem perguntas. As contas é a média, qual é a média aritmética dos determinados valores, tá? Foi só essas continhas que eu botei, não tem nem muita conta, se não me engano tem 2 contas ou 3 no máximo, tá? O restante é tudo completo, perguntas e respostas, tá? Bom dia.